Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje vamos falar muito de gráficos, de imagens, né, de análise técnica, porque, pessoal, é uma das poucas coisas que tem feito sentido no mercado ultimamente. Assim, as coisas andam tão instáveis, tão incertas, né, e tudo tão confuso que, assim, a única narrativa que eu tenho lido sobre o mercado que está fazendo algum mínimo sentido é essa mais ligada aos gráficos, tá? A gente vai explorar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar de gráficos e falar do que interessa, vamos dar um giro bem rápido nas notícias, porque a semana passada pegou fogo, né? Ainda está pegando essa semana. O nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, famoso Nine Fingers, está de volta. Lula is back! Quem achou que ele já tinha acabado, já tinha pendurado o nome da cédula da urna, acabou. Está de volta pegando fogo. Segundo a decisão do ministro Edson Fachin, anuladas todas as suas condenações. Está limpíssimo, limpíssimo o seu nome, né? Pelo menos judicialmente falando, por enquanto. Ele ainda vai ter os processos retomados lá em Brasília, parece. Mas, ao que interessa, para a eleição do ano que vem, está vivíssimo, está totalmente dentro do jogo e já se especula que nas próximas pesquisas de opinião pode vir até acima do Bolsonaro nas intenções de voto. No que eu já vi sobre intenção de segundo turno, parece que está todo mundo ganhando do Bolsonaro. O Mandetta, o Ciro Gomes e o Lula, né? Então a chapa esquentou, né, agora em relação à eleição, e isso sem dúvida nenhuma repercute na Bolsa, tem reflexos na Bolsa, né? No dia que ele falou, a Bolsa subiu, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas ele falou coisas de todos os jeitos, enfim, eu vi um pouquinho do discurso, xingou bastante o presidente, né? E falou que se o mercado tiver contra ele não tem problema, o negócio é o povo estar junto com ele. Enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Lembrando que no governo Dilma o Brasil quase quebrou, né? Foi uma recessão fortíssima, tudo bem que ela teve muita oposição, mas é inegável que poderia ter tido decisões econômicas melhores, né? Então foi uma recessão das piores que a gente já viu, até essa então, que agora estão, pelo menos tem uma pandemia, né? Tem um pano de fundo. Daquela vez foram problemas totalmente nossos, né? O mundo estava indo bem naquele momento. Então, vamos acompanhar os desdobramentos aí do noticiário político influenciando os investimentos. Bom, vamos falar aqui agora um pouquinho, pessoal, sobre gráficos, tá? O que está acontecendo? Semana passada a gente conversou sobre o medo da inflação nos Estados Unidos, né? Sobre como as taxas dos treasuries de 10 anos, que são os títulos públicos americanos, vinham subindo e vinham aumentando a concorrência com as ações na bolsa. Porque se você puder ganhar uma taxa de rendimento sem juros ou a mesma taxa de rendimento, uma taxa de rendimento sem risco, né, ou a mesma taxa de rendimento, mas com risco em cima de um papel da bolsa versus um título americano que é considerado super seguro, o que você prefere? A maioria dos investidores prefere segurança, né? Prefere até ganhar um pouquinho menos, mas ter um pouco mais de segurança ali na rentabilidade. Então, essa concorrência ela vem ficando maior porque esses títulos estão subindo. Mas, depois que foi anunciada a aprovação do pacote do Joe Biden de 1,9 trilhão de dólares, e diga-se de passagem, sem apoio de nenhum republicano, né, no Senado, todos os republicanos se opuseram a esse pacote, ainda assim eles conseguiram aprovar. A bolsa simplesmente bombou, né? A gente vai entrar no conceito do que eu quero falar hoje. A bolsa bateu o seu recorde histórico, né? A gente chama isso de ATH, que significa all-time high, né? A máxima de todos os tempos, né? A alta de todos os tempos. Então, nós tivemos o Dow Jones batendo all-time high, o S&P batendo all-time high, mas a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, não foi tão bem, né? Então, o que aconteceu? A narrativa do que eu tenho lido é que as ações de tecnologia já estavam muito caras, já estavam muito esticadas, aqueles valuations muito esticados, né? Então, parece que o pessoal está preferindo vender essas ações com valuations muito esticados, que estão relativamente mais caras, e comprar ações atrasadas, ações que estavam um pouco mais baratas, né? Ações que tinham o seu valuation bem mais barato em relação a essas de tecnologia.
Isso eles têm chamado no mercado de reflation trade, né? Ou trade de reflação, ou também outro termo que tem sido usado é o overvalued contra o less overvalued, né? O que está muito supervalorizado, aí você vende para comprar o que está um pouco menos supervalorizado, mas está tudo caro, igual. E também outro termo que está sendo muito usado é o growth versus value. O que é isso? São as empresas de crescimento, as empresas focadas em crescimento orgânico, em pagar bons dividendos, contra as empresas de valor. Não, desculpa, me confundi, é o contrário. As empresas de value são as focadas em dividendos, são as empresas que estão focadas em crescer organicamente e gerar bons dividendos para os seus acionistas, contra as empresas de growth, que seriam as de tecnologia, ou essas empresas que têm uma alta escalabilidade, que conseguem crescer rapidamente os seus lucros. Então, parece que o pessoal estava se livrando um pouco dessas empresas de crescimento rápido, né, que dependem muito de inovação, e pegando essas empresas mais tradicionais, mais cíclicas e que estavam relativamente mais baratas quando a gente comparava os múltiplos. E aí entra a pergunta, poxa, mas o que é valor, né? Porque se a gente fala growth versus value, né, crescimento versus valor, o que é valor? O Warren Buffett, né, o imortal Warren Buffett, ele fala, valor é o que você leva, e preço é o que você paga, né? Então tem muita gente que defende, né, muitos filósofos aí do mercado que dizem que preço não importa, o que importa é valor, né? Então não interessa se você está achando que está pagando caro ou barato por uma empresa, interessa se ela tem um horizonte de longo prazo de crescimento de lucros, né? E se a gente parar para pensar o argumento da pessoal que segue essa linha, que eles são os holders raiz, né, que a gente chama, aquele pessoal que segura as ações por décadas, eles dizem isso, que não importa o preço de um ano ou de um mês que você pague. Se você ficar comprando todo mês durante 10, 20, 30 anos, um único mês não vai fazer tanta diferença nessa conta, né, nesse preço médio histórico de mais de 30 anos. Então, é interessante ver que como existem várias filosofias, várias formas de olhar o mercado. E como eu disse, hoje a gente quer focar um pouquinho mais na análise técnica. E aí, o pessoal que olha análise técnica, que usa gráficos, né, para poder tentar prever os movimentos do mercado e operar, eles não estão nem um pouco preocupados se a empresa que eles estão analisando, se ela faz bombas nucleares, se ela faz chiclete, né, se ela vende banana, né, ou se ela faz aviões supersônicos, né? Então, eles usam as mesmas estratégias, as mesmas técnicas de olhar os gráficos, definir padrões, usar indicadores técnicos como médias móveis, Bollinger Bands, índice de força relativa, né? São alguns indicadores que você consegue configurar em ferramentas de análise gráfica e tranquilamente fazer ali alguma análise, independente do setor da empresa, independente do noticiário, né? Você realmente só foca ali no gráfico, né? Existem teorias que falam que o preço desconta todas as informações, né? O Charles Dow, que inclusive o nome dele foi usado para batizar o índice Dow Jones, né, que é um dos principais índices da Bolsa Americana, com as 30 maiores empresas americanas, ele falava isso, que o preço desconta tudo, né, desconta todas as informações. E ele também falava que o volume tem que confirmar a tendência. Então, se você vê uma tendência de alta no gráfico, né, você vê ali um canalzinho de alta bem bonitinho, o preço ping-pongueando ali dentro. Se você vê isso acompanhado de um volume crescente, né, uma média de volume crescente ali nos dados de volume transacionado, isso pode vir a confirmar uma tendência de queda, né? Então, ele sempre buscava usar mais de um indicador, né, para poder confirmar algum movimento, alguma tendência, e aí operar em cima disso, certo? Bom, o S&P, então, comentei com vocês, está no all-time high, o Dow Jones também está no all-time high, se não me engano o DAX, que é o da Bolsa Alemã, também está no seu all-time high, né, na máxima de todos os tempos. E é interessante isso, quem está carregando esse movimento atualmente são essas empresas de value, são as empresas ligadas a ciclos econômicos, os bancos, mineradoras, petroleiras, alimentação, né, são empresas mais tradicionais. E isso justamente porque elas ficaram muito subjacentes às empresas de tecnologia que vinham dominando as altas desde o início do lockdown. Se beneficiaram muito nesse sentido porque os seus negócios eram resilientes e não dependiam tanto de contato social. Então, agora a questão é, e agora? Batemos a máxima histórica. Vai continuar subindo? Hoje, né, que eu estou fazendo esse programa aqui numa sexta-feira, o índice está dando uma quedinha, né? Então, depois de bater as máximas, é natural vir uma certa ressaca, né? Os índices realizarem um pouco de ganhos. E se for uma realização pequena, imagine, então a gente tem aqui uma grande alta, aí uma realização pequena, e aí
tem tudo para retomar. Se a ação voltar nessa linha de topo aqui de novo e ultrapassar, esse formato aqui de uma máxima com um refluxo e depois uma nova alta, a gente chama essa figura de pivô. Né? Então o pivô ele costuma confirmar uma tendência, né? Ou costuma confirmar uma continuidade de movimento. Então pode ser que hoje estejamos vivendo o início de um pivô. Né? Não precisa ser um único dia, pode ser uns 2, 3 dias ali para formar esse pivô e depois seguir. Segundo a análise técnica, inclusive o Nicolas Darvas, que é um cara muito legal, vou falar um pouquinho sobre ele daqui um pouco, mas a teoria dele chama Darvas Boxes, né? E ele dizia que um dos melhores pontos de compra, segundo a análise técnica, né, segundo a visão dele de gráficos, é justamente quando rompe um topo histórico. Porque quando rompe um topo histórico, você não tem mais um teto de referência para pensar, não, até ali a empresa vai ou não vai, porque ela nunca teve naquele preço antes, é a primeira vez na história. Então, o all-time high, né, o rompimento de all-time highs é um movimento que muitos investidores usam como referência para fazer compras. Quem não percebeu, por exemplo, o Bitcoin. Bitcoin chegou ali no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, batendo os $18.000, né? E aí, depois que rompeu os $18.000, ele foi para $50.000, praticamente dobrou em 2 meses, né? Então, essa figura de rompimento de all-time highs, e quando vem acompanhada de muito volume, tem um apelido também que o pessoal costuma falar no mercado, chama-se ataque ao topo, né? Como se fosse uma metáfora para aquele grande exército que se junta para dominar o topo de uma montanha, né? Então, o ataque ao topo está acontecendo em todos os índices praticamente, menos no nosso, né, na nossa bolsa, que foi extremamente impactada por esses ruídos políticos e mais do que tudo também pela questão da pandemia, né? Não podemos esquecer que a pandemia está em full swing aqui no Brasil, né? Está a todo vapor, infelizmente, né? Cada dia a gente batendo mais recordes de mortes, né? Tivemos agora os 2.000, agora passamos esse limiar de 2.000 mortos por dia, né? 2.200, 2.300. Infelizmente hoje o Brasil é o país de todo o planeta Terra onde mais se morre todos os dias de coronavírus. Né? Ultrapassamos os Estados Unidos, ultrapassamos todos os demais países. O Brasil hoje é o hotspot, é o centro, né? O epicentro da crise da pandemia. Inclusive, os Estados Unidos já anunciou que está considerando mandar vacinas, né? Lotes de vacinas da AstraZeneca para cá, para tentar aplacar um pouco a pandemia aqui, porque eles sabem, o mundo inteiro sabe, que não adianta todo mundo, o resto do planeta Terra se vacinar e ficar só o Brasil aqui como um celeiro de cepas, né, de novas cepas, porque a gente não está conseguindo fazer isolamento, porque a gente não está conseguindo vacinar na velocidade que seria necessário. Os governadores ficam eternamente em discussão com o governo federal, com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde teve a coragem de dizer esses dias que não tem colapso na saúde, sendo que todos os governadores afirmaram que tem sim, todos os secretários de saúde afirmando que tem sim. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com mais de 107% de lotação de UTIs, pessoal colocando maca em enfermaria, em corredor, né? Por isso ultrapassando 100%. Então, assim, é muito triste ver esse descaso, né? E isso é uma coisa notória, infelizmente, né? O mundo inteiro está notando isso, tanto que está começando a se mobilizar para de fora para dentro, né? De fora do país para dentro, buscar-se uma solução para a pandemia que está, né, destruindo aí muitas famílias aqui dentro. Então, tudo isso somado, a nossa bolsa está com dificuldades, né, de retomar os níveis aí de janeiro, que a gente viu, nos 118, 120 mil pontos. E assim, o resto do mundo continua indo, né? Como comentei outra vez, alguns gestores falam que o Brasil só costuma ir bem quando ele é carregado pelo cenário internacional, né? Quando depende só de nós mesmos, em geral a gente consegue se embananar, consegue arrumar problemas domésticos aí para atrapalhar bastante. Então, o all-time high, pessoal, é um movimento que está acontecendo lá fora e aqui dentro a gente está um pouco a ver navios. E interessante que nesses últimos dias tivemos uma forte recuperação. A bolsa chegou perto ali dos 108 mil pontos e já voltou aí para 113, 114. Está nessa região entre 110, 111 e quando sobe ali 113, 114. E aí a gente não sabe se isso é estritamente um movimento especulativo dos internacionais entrando, né? Bom lembrar que o dólar chegou a bater 5,88
e agora esses dias já voltou para 5,50, ou seja, então está entrando dinheiro, está entrando dólar aqui, e isso casado com uma forte alta recente da Bolsa, parece que seria os investidores internacionais buscando as pechinchas, né? Buscando ações que caíram muito, que ficaram muito descontadas, e como eu falei, vendendo ações mais caras lá fora, comprando ações tecnicamente mais baratas, olhando aqui dentro, né? Em relação a... Queria falar agora um pouquinho, pessoal, em relação a Nipur. Nipur, aqui ó, 5 anos, pessoal. Fizemos 5 anos do nosso escritório, né? Muita felicidade. A gente começou em Erval do Oeste, né? Um escritório que lá do oeste de Santa Catarina, uma cidadezinha pequena. Começou lá com um computador, uma salinha, né? E hoje, graças a Deus, já estamos em 9 cidades diferentes com sedes, né? Já temos mais de 3.500 clientes, já temos quase 2,5 bilhões sob custódia, somos mais de 50 profissionais, né? Mais de 38 assessores, então é um processo de crescimento totalmente orgânico, pessoal. A gente realmente começou do zero e eu estou muito feliz de participar desse movimento, né? O pessoal me encontrou e graças a Deus a gente se deu super bem. E queria aqui então fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, né? A Nipur, obrigado. E também parabenizar a XP. Hoje, essa semana, pessoal, foi lançado o cartão XP, né? Um cartão de crédito inteligente, um cartão de crédito diferente. Não tem tarifa, não tem anuidade, não tem taxa de nada, tá? E a gente não tem milhas, a gente tem um negócio muito mais interessante. A gente tem um programa que chama Investback. Então, o que é isso? Então, você recebe como bônus por utilizar o cartão, de tudo que você gastar, 1% do valor dos seus gastos volta para você numa aplicação na XP que rende 100% do CDI e que não tem taxa de administração, esse fundo, né, onde o dinheiro fica investido. Então tudo que você gastar nesse cartão, 1% você recebe de volta numa aplicação para você e você pode sacar a hora que você quiser. Né? Não são pontos que expiram, que perdem validade, ou você fica obrigado a gastar só com viagem, com companhia aérea, ou com coisas XPTO que a empresa aérea quiser decidir que você pode gastar. Então é um desconto, pessoal, é uma premiação por ser usuário do nosso cartão. É um cartão que tem mecanismos de segurança extremamente modernos, não tem um número escrito no cartão para ter mais segurança, né? Então você faz tudo ali via aplicativo, a geração do número. Então, poxa, parabéns aí para a XP, parabéns para o nosso querido Guilherme Benchimol, parabéns para a Nipur, parabéns para o Marcelo Calef, para a Shayla, para o Zig, para os nossos fundadores, né, do escritório, parabéns para todos os meus sócios por atingir essa marca, uma marca muito importante, né, de 5 anos de aniversário do nosso escritório. Então, poxa, muito legal, um grande abraço aí para todos vocês. Bom, vamos continuar aqui falando então, pessoal, em relação à análise gráfica. Como eu disse para vocês, a análise gráfica ela é uma das coisas que tem conseguido explicar o que está acontecendo. Mas por quê assim? Porque quando a gente olha os gráficos, você consegue enxergar algumas linhas de tendência. E essas linhas de tendência explicam um pouco da continuidade desses movimentos. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar pelos fundamentos, né, pelo lado dos fundamentos, ainda as empresas estão muito impactadas pela questão da recessão, dos lockdowns, da queda do PIB, do fechamento de postos de trabalho, da diminuição de renda. Lá fora bastante e aqui dentro principalmente, né? Aqui dentro agora recentemente saiu a notícia de que vai ser renovado o auxílio emergencial, parece que vão ser na média, né, parcelas de R$250, algumas pessoas vão receber mais, outras pessoas vão receber menos. E a grande briga ficou no Congresso em relação a se isso ia ficar dentro ou fora do teto de gastos. E todos os gestores são assim absolutamente consensuais ao dizer que se a gente romper esse teto, acabou. É a única âncora que dá alguma credibilidade para a política fiscal brasileira. Então, se alguma coisa ficar de fora do teto, o Bolsa Família vai ficar de fora do teto, o aumento dos servidores vai ficar de fora do teto. Isso é a questão de você passar um boi e aí vai vir a boiada, né? Então, se abrir uma única exceção qualquer, vai ficar sem credibilidade essa lei do teto, né? Então, é muito importante que eles colocaram um limite, né, importante pelo ponto de vista econômico, né, de que esse limite de 44 bilhões vai existir, então isso ajuda na formação da expectativa dos agentes. Por um outro lado, a oposição e deputados mais progressistas, eles argumentam de que é importante dar o auxílio para as pessoas, é uma situação emergencial, né, e esse auxílio vai movimentar a economia, enfim, são pontos extremamente válidos dos dois lados, né.
Mas a gente sabe que no passado, quando a gente se despreocupou muito da política fiscal, todo mundo sofreu muito, né? Então é importante lembrar dessas questões, porque o Brasil não tem uma boa credibilidade em relação à sua política fiscal, já tem muito tempo, né? Desde 2010 a gente vem patinando aí na política fiscal, desde a Dilma vieram as pedaladas, né? E aí veio o orçamento deficitário, já estamos em déficit há mais de 5 anos, que a gente não consegue fechar as contas do governo no verde, né? Tá sempre fechando no vermelho e aumentando a dívida pública, tomando mais de empréstimo para fechar as contas. Então, o mercado não gosta nada disso, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de países que honram suas dívidas, né, que pagam as suas contas. Então, se a gente flertar com a ideia de flexibilizar o teto, a maioria dos gestores fala, assim, de forma consensual, isso não vai acabar bem, né? O pessoal vai acabar fugindo daqui, vai acabar retirando investimentos e vai ficar com medo, né, de tomar calote do Brasil. Basta ver a Argentina, até outro tempo, né, até pouco tempo atrás, renegociando suas dívidas, que já vinham de uma renegociação anterior, enfim, e os investidores fugindo, o dólar lá disparando, né, o peso argentino despencando. A gente não é à toa também que a gente vê o dólar batendo máximas e máximas aqui no Brasil, enquanto lá fora, comparando com vários outros países, a moeda americana tem se enfraquecido, né? Tudo bem que a expectativa de crescimento do PIB lá ajuda o dólar a se fortalecer, mas a injeção de dinheiro, esses pacotes econômicos, é uma grande força para empurrar para baixo o valor da moeda americana. Então, a gente não sabe, né, em que pé que vai ficar essa situação, temos que monitorar e infelizmente no Brasil não dá para deixar de ter dólar. Por mais caro que a gente ache que o dólar está, o Brasil é muito campeão em se embananar financeiramente, né? Uma piada que surgiu esses dias nas mesas aí de operadores foi, pô, o Brasil diminuiu o risco Brasil, né? O quê? Diminuiu o risco do Brasil dar certo, né? Assim, brincando, porque cada dia aparece uma ameaça diferente para o teto de gastos, cada dia aparece uma crise política cheia de contornos, né, e contextos diferentes, né? Quem não viu o filho do presidente aí fazendo piada da máscara, né, do uso da máscara, falando uma coisa grosseira e ao mesmo tempo tomando um pito, né, lá em Israel, né, um vexame terrível do chanceler, né, Ernesto Amorim, esqueci até o sobrenome dele. É Araújo, desculpa. Ernesto Araújo, ele tendo que ser chamado a atenção para tirar a foto do evento porque ele estava sem máscara, né? Aí o pessoal saíram daqui todos sem máscara e aí chegaram lá todos de máscara, né? Então, assim, o Brasil tem dado maus exemplos nesse sentido e agora depois da questão do Lula, né, o Bolsonaro mudou o discurso. Agora ele está, parece que defendendo a máscara, está usando máscara, está dizendo que sempre defendeu a vacina, né? Como assim? Sempre defendeu a vacina e mesmo assim o filho dele indo contra ele agora, né? Já que ele passou a usar a máscara e o filho dele desdenhando da máscara, falando coisas chulas, né? Então a gente vive um clima político muito desagregado, né? E isso atrapalha demais a Bolsa. Fora o que atrapalha a coordenação da saúde, né? A coordenação dos entes federativos aí dos estados e dos municípios para tocar a pandemia, né? Para gerenciar essa situação terrível, né? Quantos e quantos estados aí com as UTIs lotadas, filas e filas de espera, sem vaga em unidade pública e nem unidade particular. Mesmo as pessoas que chegam com mandado judicial dizendo que tem que ter vaga, não conseguem vaga porque simplesmente não existe a vaga, né? Vários hospitais aí enfim, operadores de saúde alugando containers para colocar corpos de pessoas, né? Então, assim, a gente vive um momento de muita tensão, né? O ápice do ápice da pandemia no Brasil e, por incrível que pareça, a Bolsa até que está respondendo bem, né? Poderia estar caindo muito mais, mas ao mesmo tempo parece que a Bolsa está olhando lá na frente, que as coisas podem vir a melhorar, né? Nesse momento de tensão é difícil a gente conseguir perceber isso, mas o pessoal de fora, né? Os investidores estrangeiros, talvez estão mais afastados, conseguem ter uma visão melhor de que talvez no segundo semestre aí a gente tenha uma vacinação mais massificada e aí com isso a gente vai de fato conseguir fazer uma diminuição desses lockdowns e aí melhorar a produção, enfim, melhorar o ritmo da economia. Mas é notório isso, pessoal. Enquanto a gente tiver um ambiente conflagrado, um ambiente de muita tensão, um ambiente de muito confronto, né, nos entes políticos, isso não vai ajudar, né? E a Bolsa pode subir? Pode. Né? O investidor estrangeiro pode vir comprando? Pode. O investidor brasileiro doméstico pode comprar? Pode. Mas
quem que teria tranquilidade para fazer isso, né? Tem que ter um pouco de estômago, tem que ter sangue frio para você ver tudo isso que está acontecendo e se sentir confortável para comprar. Os fundamentos das empresas continuam bons? Continuam, mas o cenário está muito nebuloso. Independente do negócio, independente da situação, o cenário continua bem complicado. Bom, então, queria dizer para vocês que estamos nesse movimento de all-time highs nas bolsas lá fora. Se esse pivô se confirmar, podemos ter mais altas, podemos ter renovação das máximas, podemos ver o S&P 500, né, o S&P 500 acima dos 4.000 pontos, né, então isso vai ser incrível, né, se ele se sustentar acima dos 4.000 pontos, e o Dow Jones acima dos 32.000 pontos. Né. Então vamos monitorar isso. Pode ser que se eles ganharem muita força, que eles acabem carregando o mundo nas costas e o Brasil junto. Né? Vamos torcer, quem sabe isso aconteça, e também vamos torcer para que a paz comece a reinar na nossa política e os entes federativos tenham um pouco mais de harmonia, que isso, além de ajudar a Bolsa, com certeza vai ajudar o nosso povo que está tão sofrido, está tão precisando de ajuda. Certo? Então se cuidem, usem máscara, façam distanciamento social, lavem as mãos, usem álcool gel, se previnam, só saiam de casa se estritamente necessário. A gente está num ambiente de muito risco ainda, tá bom? Se cuidem e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau!